No episódio de hoje, iniciamos os estudos sobre o sistema de numeração decimal. Vamos inicialmente recordar por que o nosso sistema de numeração é decimal. A cada 10 unidades, obtemos uma dezena. A cada 10 dezenas, obtemos uma centena. A cada 10 centenas, obtemos uma unidade de milhar e assim sucessivamente. Então, a partir da unidade, considerando multiplicações sucessivas por 10, obtemos a dezena, a centena, a unidade de milhar e assim por diante. Vou sugerir o uso do cubaritmo ou uma adaptação desse recurso. São linhas e colunas que formam uma espécie de malha quadriculada e cada coluna será reservada para colocarmos alinhados esses múltiplos da unidade e também os submúltiplos, que é o que nós vamos rever em seguida. Então, nós vamos marcar uma coluna central logo na primeira linha. Para a letra U, por exemplo, para indicar a unidade, logo abaixo, na linha imediatamente abaixo, vamos colocar o número 1. Então, centralizando o cubaritmo com a unidade 1. As colunas à sua esquerda, então, serão destinadas à dezena, à centena, à unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e assim por diante. Então, vamos iniciar. Temos o número 1 na coluna da unidade e nós vamos multiplicar por 10. 1 vezes 10, 10. Então, nós vamos registrar esse 10 na linha de baixo. O 1 na coluna da dezena e o 0 na coluna das unidades. Então, eu tenho na primeira linha o número 1 na coluna da unidade. Na segunda linha, o número 1 está na dezena. Eu tenho uma dezena e tenho 0 na coluna da unidade. Portanto, eu tenho 10 unidades, ou seja, uma dezena. Novamente, uma multiplicação por 10. 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho agora o 1 na coluna da centena, o 0 na dezena e o 0 na unidade. Ou seja, eu tenho uma centena ou tenho 100 unidades. Você está se lembrando que com os números naturais, quando você multiplica por 10, basta acrescentar um 0 à direita do número? Então é isso, nós estamos multiplicando por 10, eu não estou efetuando a operação, eu estou fazendo a operação mentalmente, porque a gente já sabe que quando multiplicamos um número por 10, um número natural, basta acrescentarmos o 0 à direita do número. Então, nós estamos no 100. Vamos lá. 100 vezes 10. Eu já tenho 2 zeros. Eu passo a ter 3 zeros. Então, o 1 está na unidade de milhar. Depois, na centena, o 0. Na dezena, um 0. E na unidade, o 0. Portanto, 1000 unidades ou corresponde a uma unidade de milhar. 1000, correto? Até aqui estamos tratando dos múltiplos da unidade. E os submúltiplos? Como obter? Então, a partir do 1000, a partir da unidade de milhar, nós vamos fazer o caminho das divisões sucessivas por 10. E assim, encontraremos os submúltiplos da unidade. Encontraremos, a partir da coluna da unidade, os décimos, centésimos, milésimos, etc. Vamos lá? Então, iniciando pelo 1000,
Eu tenho 1000 dividido por 10. Se você quisesse representar essa divisão de 1000 por 10, poderia ser através da fração. Então, 1000 por 10, 1000 sobre 10, 1000 dividido por 10. Nós podemos representar, nós temos um símbolo para a divisão, como pode ser os 2 pontos, como pode ser o traço de fração. Então, como você escreve isso? Pode ser em braille, correto? Você pode estar registrando essa divisão. E 1000 dividido por 10, estamos fazendo o caminho inverso, então nós já sabemos que vamos encontrar o 100. Ou seja, quando nós fizemos a divisão de 1000 por 10, nós estamos calculando a 10ª parte da unidade de milhar, a 10ª parte do 1000, ou seja, a centena que nós encontramos representa a 10ª parte do milhar, está correto? Então, 1000 dividido por 10, encontramos o 100. O que aconteceu? O 1 na coluna da centena e os zeros na coluna da dezena e da unidade. Continuando, vamos dividir agora o 100 por 10. Então, 100 por 10. 100 dividido por 10. 100 dividido por 10, nós vamos encontrar 10, ou seja, uma dezena. A dezena, portanto, é a 10ª parte da centena. Tá tudo bem até aqui? Como que nós representamos a dezena? O 1 na coluna da dezena e o 0 na coluna da unidade. Já estamos no 10. 10 dividido por 10. Uma dezena dividido por 10. Encontraremos uma unidade. Então, a unidade é a 10ª parte da dezena. Muito importante. Essa linguagem, esse raciocínio dessa questão de que ao dividirmos por 10 estamos encontrando a 10ª parte desse valor, correto? Porque nós precisamos continuar. E é dessa situação de continuar é que nós vamos encontrar, então, a partir daqui, os submúltiplos. Vamos dar uma paradinha, verificar se está tudo certo. Se no 1000 eu tinha 3 zeros, no 100 eu passei a ter 2, dividi por 10 passei a ter 1, e 10 dividido por 10, perdi mais um zero, ou seja, nas divisões por 10 nós estamos perdendo zeros. Podemos dizer assim, a cada divisão por 10, quando se trata de múltiplos de 10, né? Estamos perdendo um zero. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos continuar representando e registrando esses resultados no cubaritmo. Você escreveu todos eles, colocou os cubinhos de todos eles, estamos em uma unidade, descemos linha após linha essas divisões, estamos em uma unidade e temos que continuar a dividir por 10. Então, o que eu tenho agora, e vamos escrever isso em forma de divisão, nós temos que dividir o 1 por 10. Se você escrever em forma de fração, nessa divisão 1 por 10 é 1 sobre 10. E se você observar o caminho que foi feito no cubaritmo, você já pode me dizer para onde está indo este 1, correto? Esse 1 veio vindo lá da coluna do milhar, passou para a centena, para a dezena, para a unidade, e agora ele vai ocupar uma coluna que vem do lado esquerdo, do lado direito do lado direito da unidade, da coluna da unidade. Então, como ficaria? Ficaria na unidade um zero, porque eu não terei unidades,
E depois desse zero, eu tenho que deixar uma coluna para vírgula. Por quê? Já sabemos que a vírgula foi utilizada para separar a parte inteira da parte decimal, para separar unidades dos décimos. Então eu tenho 0 unidade, vírgula 1. E esse 1 está na coluna do décimo. Correto? Vamos dar sequência. Temos agora que dividir este 1/10 por 10. Eu tenho que buscar a 10ª parte deste novo valor. Então, eu tenho que chegar este 1 para a próxima casa direita da unidade. É a casa dos centésimos, portanto. 0 unidade, vírgula, 0 décimos e 1 centésimo. Novamente, vamos dividir por 10. Este número 1, esta unidade de centésimo, será dividida em 10 partes, portanto, teremos os milésimos, e assim esse 1 vem para a coluna dos milésimos e as colunas anteriores serão preenchidas com zeros, portanto, 0 unidade, 0 décimos, 0 centésimos e o 1 na coluna dos milésimos. Tá tudo bem? Você registrou tudo direitinho? Lembre-se, você pode pausar este áudio e fazer esse caminho, repetir esta situação até que você perceba se houve um correto entendimento, se você acompanhou tudo direitinho. Você conhece muitos números decimais, você sabe disso, não é? A gente trabalha com os números decimais diariamente quando nós trabalhamos com o nosso dinheiro, com as moedas, que representam os centavos, com as notas, que representam aí os R$2, R$5, R$10, R$20, R$100. Como você representaria? Você pode até usar o cubaritmo. Como que você representaria a nota de R$5 no cubaritmo? Onde que você vai colocar? Em que coluna você vai colocar o número 5? Você sabe como se escreve R$5 só utilizando símbolos? Não utilizando letras? Não escrevendo a palavra reais? Então você vai colocar o 5 na coluna das unidades. E depois a vírgula e 2 zeros, um 0 para os décimos e um 0 para os centésimos, que aqui no caso são centavos, mas perceba como que você está falando em centavos, como você fala em centésimos, ou seja, é muito interessante você prestar atenção na formação das palavras, porque tudo tem um significado importante. Então, são centavos porque representam a centésima parte do real, correto? Então, o que significa para você a moedinha de 1 centavo? Como que ela seria colocada no nosso cubaritmo? 1 centavo. Não temos reais, então não é unidade. Não temos décimos, nós temos centésimos, nós temos a centésima parte do real, que é o centavo. Então, 1 centavo no cubaritmo seria representado por 0,01. Tá correto? E a moedinha de 10 centavos? 10 centavos não é a 10ª parte do real. Se você pegar um real e quiser dividir entre 10 pessoas, do que você vai precisar? De 10 moedinhas de 10 centavos, correto? Então, a moedinha de 10 centavos representa a 10ª parte do real. Como escrever 10 centavos?
0, vírgula, não temos unidade, não temos reais, portanto é 0, 0,10. Então, lemos 10 centavos, 0,10. Esse 10 está na coluna dos centésimos, está na coluna dos centavos, compreendendo assim? Como você escreveria R$1 no cubaritmo? 1 na coluna da unidade e zeros nas duas seguintes, que seria a coluna dos décimos e dos centésimos, ou seja, dos centavos. E R$4,50? Temos 4 unidades de real. Temos 4 na coluna das unidades, a vírgula e 50 centavos, ou seja, 5 e 0. Tá certo? Se você tivesse imaginado de colocar o 5 na segunda coluna, você estaria colocando 5 centavos, e não foi o que nós dissemos 50 centavos. Então, o 4, a vírgula, logo em seguida o 5 e o 0 preenchendo a coluna dos centésimos, portanto, dos centavos. Tudo bem? Eu vou colocar uma situação para a gente ir pensando nela, só para fechar essa parte introdutória, mas na próxima etapa nós vamos resolver alguns problemas e aprender as operações com os números decimais. A situação é a seguinte: nós poderíamos pensar se é possível dividir R$5 entre duas pessoas. É possível? Eu gosto muito de usar a ideia do dinheiro porque, como a gente utiliza no dia a dia, muitas vezes nós resolvemos as operações mentalmente porque acostumamos a lidar com isso, correto? Nós nos vemos na segunda parte desse episódio. Nós nos encontraremos novamente. Até lá. Meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 11 de setembro de 2018.